Bom dia. Quando cheguei ontem, olhei a programação e quando olhei lá dizia Sebastian e depois Pavel Goya. E eu disse, nossa, tenho que dividir minha apresentação com o Sebastian. Quem é ele? Preciso vê-lo. Então perguntei, onde é a minha? Onde é a sala onde eu falo? E eles disseram, é o Salão Sebastian. Eu disse, ok, então não é uma pessoa, é uma sala. Lembro-me de quando eu dirigi a minha van. Foi provavelmente o melhor carro que eu tive até aquele momento da minha vida. Era uma Dodge Grand Caravan. E antes de fazermos uma oração e começarmos, quero contar o que aconteceu com aquele carro. O carro que meu melhor amigo me auxiliou a obter no leilão, aquele veículo dispunha de uma TV de tela grande instalada em seu interior. Em 1999, isso era algo muito importante. E o carro tinha luzes, apitos, sinos e tudo mais. Quando eu entrava naquele carro, eu mantinha as portas abertas para todo mundo ver o carrão que eu tinha. Eu esperaria que alguém, ao passar com a porta bem aberta, pudesse ver o interior e o exterior e sentir-se muito satisfeito. Um dia eu estava de férias com minha família e estávamos dirigindo para Washington, D.C. E quantos de vocês têm um Dodge Grand Caravan? Vou orar por você. Sinto muito. Deus abençoe. Eu dirigi a minha van, não passava da segunda para a terceira marcha. Então eu parei o carro, liguei de novo, não mudava de marcha. Então, basicamente, tive que dirigir de Washington, D.C. até Wisconsin, mas apenas na segunda marcha. Demorou uma eternidade. Aprendi a paciência dos santos do Apocalipse. Eu consegui uma transmissão no ferro velho por $550. Paguei mais $450 a um membro da igreja. Foi ele quem instalou a transmissão para mim. Dirigi o carro por 3 meses e a transmissão quebrou de novo. Perdi a paciência sagrada. Fiquei tão bravo que comecei a chutar os pneus na frente do Walmart. Minha esposa disse, querido, se acalme. As pessoas te conhecem. Acalme-se. Conte até 10. Me deixe em paz. Não tenho dinheiro para gastar com essa porcaria. Finalmente eu me acalmei. Eu detestava aquela van. A transmissão era péssima. Dodge, transmissão horrível. Consegui outra transmissão, uns $500 dessa vez. Paguei mais $450. Instalei e coloquei à venda. Deixa que outra pessoa fique com ela. Anunciei na TV a cabo. Baixei o preço. Eu o anunciei no Craigslist ou como quer que se chame. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo no jornal. Ninguém me ligou. Todo mundo sabe que o Dodge tem uma transmissão defeituosa. Então comecei a orar. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Estão vendo onde quero chegar? Tu cuidas de nós. Será que Tu podes me ajudar a vender a van? E eu orei e tive até fé, uma fé forte. Eu acredito que a van vai vender. Não vendeu. Ninguém ligou. E no fim das contas eu estava em Beloit realizando um sermão de oração. E eu disse, jamais devemos nos focar em nós mesmos, pois Deus é mais importante do que eu e você, e os seus planos são mais importantes do que os nossos próprios. Focamos tanto em orar por nós e tão pouco em orar por Deus. Tanto em nossos planos e tão pouco nos planos de Deus. E nos perguntamos por que Deus não pode agir como agiu na época de Moisés ou de Daniel, e assim por diante. E ao voltar para casa dirigindo a van, percebi que eu mesmo não estava praticando aquilo que pregava. Então eu disse, Senhor, perdoe-me. Não vou mais focar na minha van. Ajude-me a focar em Ti. E Deus falou comigo instantaneamente e disse, você precisa entregar tudo. Eu disse, Senhor, se fosse uma Mercedes, eu não entregaria, mas esta Dodge pode ficar com ela. E Deus disse, tudo? Eu disse, bem, me dê algo, pois preciso comprar um carro. Pode me dar em vez de $4.000, $3.000? O Senhor não respondeu. Eu disse, ok, de graça então. Eu disse, mas me daria pelo menos um pouquinho, é que não quero ficar endividado. E o Senhor permaneceu em silêncio. E então ouvi uma voz em minha mente que dizia, você tem 2 opções, ou entrega tudo, ou está perdido. Disse eu, Senhor, quero salvação e te servir. Ele disse, então desista de tudo. Disse, ok, a van é sua. Ele disse, não, precisa largar tudo. Perguntei, quanto? Ele respondeu, tudo. Disse, bem, e se eu tentar e falhar? Ele disse, bem, eu tirarei de você, certo? Eu disse, não, prefiro desistir sozinho. E eu disse, ok, pode ficar com a van. E Deus disse, ok, é um bom começo. Assim que eu disse amém, recebi uma ligação. Uma senhora da igreja, talvez você já tenha ouvido, me ligou e perguntou, pastor, ainda tem a van à venda? Eu disse, bam, não quero te vender, pois vai me odiar e nunca mais virá à igreja. Aquilo é um lixo. Prefiro que outro compre. Ela disse, a mesma história, pastor. Outra pessoa vai te odiar. Eu disse, sim, mas eles não me conhecem.
E então ela disse: eu sei que tem uma transmissão ruim. Nós até oramos pela sua van. Meu irmão consertou. Não se lembra? Eu disse: sim. E eu disse: por que quer a van? E ela disse: acabei de orar para que o Senhor me usasse. E Ele me inspirou a levar à igreja quem não tem transporte. E crianças sem transporte para a nossa escola. E eu tenho um pequeno Dodge Neon. Um Dodge? Ah, meu Deus. E ela disse: preciso de uma van, mas não tenho os $4.000 que o senhor pede. Eu perguntei: quanto a senhora tem? Ela tinha menos da metade, mas tudo bem. Eu disse: ok. Você me dá o que tiver, o que puder me dar, o que te fizer feliz. Ela disse: sério? Posso ter por este preço? Eu disse: sim. O pior da história é que 10 anos depois, ela ainda usa a van. Nunca mais quebrou. Vamos orar e ir direto ao assunto, sem rodeios, sem delongas, apenas direto ao ponto. Pai Celestial, por favor, venha e abra sua palavra com seu Espírito para que ouçamos sua voz e cumpramos o plano que tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Jesus disse: a menos que e você não pode ser meu discípulo, a menos que você odeie sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos e seu marido, certo? Se Jesus dissesse: se você odeia sua sogra, seria mais fácil. Mas ele não disse isso. É o princípio da autorrenúncia, é o princípio de abandonar tudo, de se entregar completamente. Não é a oração que recebe uma resposta e é agradável, mas sim a oração que não é respondida. E você confia tanto nele que sente alegria e paz, sabendo que Deus tem pleno conhecimento de todas as coisas, não é mesmo? Ela veio até mim, a mesma senhora que comprou uma van, e disse: pastor, meu marido me deixou. Meu filho está usando drogas e está na prisão. Eu estou doente e estou perdendo meu emprego. E estou orando há 6 meses sem resposta. Perguntei: pelo que ora? Ela: por esses problemas. Eu disse: pare de orar por isso. Ore pelo plano de Deus. E ela: não se importa? Eu: sim, por isso te digo. Quanto tempo você e eu passamos em oração por nossas próprias necessidades? Não estou dizendo que não devemos orar por nossas necessidades. Deus disse: lancem todas as suas necessidades sobre Ele, sobre Jesus. Sobre Ele, diz Jesus, Ele se importa. Se um pai cuida de seus filhos, quanto mais Deus que nos ama cuidará. Ele não nos dará uma cobra se pedirmos pão. Mas a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de. É uma questão de prioridades. E então confie que eu providenciarei muito além das suas necessidades. Lembro-me de ir à escola e os colegas zombavam de mim dizendo: você é adventista, não existe Deus. Você é estúpido. E eu ia para casa e chorava. E meu pai, pegando minha mão, levou-me ao cemitério e disse: vê aquela sepultura? Quero que a amaldiçoe. Eu respondi: não posso fazer isso. Você vai me bater. Meu pai disse: bata nele. Não posso fazer isso. Meu pai disse: bata nele. Eu disse: ok. O que ele disse? Ele está morto. Meu pai disse: enquanto não morreres, continuarão a te ferir. Paulo declara em 1 Coríntios: eu morro diariamente. É 1 Coríntios 15, eu acho. 1 Coríntios que diz: eu morro diariamente. A menos que aprendamos a morrer, Deus não pode nos usar. Onde está o Deus de Abraão e o Deus de Moisés? O Deus de Moisés que abriu o mar, onde está esse Deus? Porque os milagres não acontecem hoje? Eu estava dando um seminário de oração na Espanha, em Madrid, e depois de ministrar o seminário, voltei para casa. Então, 2 anos depois, recebo um telefonema da Itália, de Roma. E a União da Itália disse: venha cá dar o seminário de oração. Eu disse: não posso, minha agenda está cheia por 2 anos. Impossível, não vai acontecer. E eles: venha. Eu: vocês não sabem inglês. Quer que eu fale romeno? Não, não sabemos romeno. Então, de novo, não vai rolar. Eu tenho uma agenda e não posso alterá-la. E eu disse: vocês querem me agendar com 2 anos de antecedência? Então eles disseram: pode vir durante as suas férias? Eu respondi: por quê? E disseram: já foste à Itália? Não. E se pagarmos por ti e tua esposa 2 semanas de férias e prega em 2 sábados, e tudo o que está entre eles é pago? Eu disse: vem, continue a falar. Estou a ouvir. E eles disseram: nós tratamos do hotel, do carro, da comida, e você vai por sua conta para onde quiser. Você paga a gasolina. Eu disse: continue. E prega no 1º e 2º sábado, e nós pagamos a viagem para vocês. Eu disse: eu vou. Eu vou. E eu disse: onde vocês querem que eu pregue? Bem, queremos que você pregue em 4 locais: Roma, Turim,
Milão, acho que foi, tentando lembrar. Veneza? Tanto faz. Enfim, então eu vou para lá. Quando chego a Milão, algo estranho acontece. A igreja está completamente lotada e me disseram na União que a igreja está em declínio. A igreja está diminuindo, morrendo, 0,3 ou algo assim. Não quero dar um número do qual não tenho certeza, não me lembro, minha esposa sabe esses detalhes. Mas de qualquer forma, às vezes eu até misturo as histórias, pois são muitas. Então, a igreja que me disseram que estava em processo de declínio estava completamente lotada. Não havia lugar nos assentos, nem nos corredores, nem na parte de trás, nem nas janelas do lado de fora. Todo mundo estava lá como se fosse Milão inteira. Exagerando um pouco, eram cerca de 250 pessoas. Eu perguntei, quantos membros registrados tem? Bem, tínhamos 16. Quantos? 16 pessoas idosas iam à igreja. Eu disse, como vocês têm tantos? Eles disseram, você pregou sobre oração na Espanha e alguém da nossa igreja estava presente. E ele fez uma tradução da Espanha, do espanhol para o italiano, e escreveu um folheto de 44 páginas, que entregou às 16 pessoas que frequentavam a igreja para que pudessem lê-lo. E então eles decidiram se reunir todas as manhãs. Deixa eu parar aqui por um segundo. Um dos membros da minha igreja falou comigo ontem e disse, pastor, e se todos nós orássemos, e se todos tivéssemos um grupo de oração, um pequeno grupo de oração, 2, 3 parceiros com quem oraríamos uns pelos outros, como Moisés, Ur e Arão. O espírito de profecia fala muito sobre isso. E se nós também orássemos em casa, com nossa família, e se os casais orassem juntos, marido e mulher, e depois orássemos sozinhos também, o que isso faria pelas nossas igrejas e pelas nossas famílias? Eu disse, sim, estamos falando agora, é isso, vamos fazer. E se fizéssemos isso? Então, voltando à história em Milão. Disseram, oramos às 5h30 na igreja, isso é um sacrifício. E oramos às 5h30. Depois, em pequenos grupos em casa, em família e, por fim, sozinhos. Assim, nossa igreja virou pura oração. E dissemos que não vamos orar por nós mesmos. Me dê este emprego, me cure desta doença. Vamos orar por Deus e esquecer o eu. E mesmo que morramos, isso não é mais importante. O que Ele quiser, o que o glorificar. E essa é a oração que Deus não pode recusar quando você renuncia a si mesmo. A ponto de vocês. Lembrem-se de Davi, por favor. Abram em Salmos, no capítulo 63, no deserto da Judeia. Sendo perseguido por 10 anos. Não é pouco tempo, certo? Você já orou por 10 anos por algo e não teve resposta? Continuaria orando? 10 anos sendo perseguido pelo rei Saul e seu exército. Davi não ora por proteção, não ora por justiça, não ora por água, não ora por comida. E ele tem um exército com ele e suas famílias. Davi diz, numa terra árida, onde não há água, eu te vi. Tua presença é melhor que a vida, melhor que as comidas mais ricas, melhor que a água. Eu preferiria passar 1000 dias aqui, contigo. Porque um único segundo contigo é melhor do que 1000 dias em Las Vegas. E se eu passasse uma vida inteira contigo? Focar nisso a ponto de esquecer o câncer, a execução hipotecária, os problemas e o divórcio. Focar tanto em Deus a ponto de dizer, não importa se vivo ou morro, contanto que Ele seja glorificado e sua obra continue. E se fizéssemos, não aqui, mas em casa. Todos os personagens da Bíblia, todos sem exceção, renunciaram a si mesmos. Eles renunciaram a si mesmos. E por isso, Deus fez o que fez através deles. E Deus não usará você e a mim antes que aprendamos isso. E cedo ou tarde teremos que renunciar. Porque senão, não conseguiremos quando a crise chegar. Então, voltando à história. E eles disseram, aprendemos que precisamos focar em Deus e esquecer de nós mesmos. E eles disseram, depois de uma semana orando juntos, quantos dias? Uma semana. É muito tempo? Mas disseram, oramos loucamente, como se não houvesse amanhã. Oramos como se Jesus voltasse hoje. Estamos desesperados, perdendo, fechando, sepultando nossa igreja. Oramos. Após uma semana, um vizinho veio e disse, o que acontece? Vocês só tinham alguns carros aos sábados. Agora há carros todo dia às 5h30 da manhã. Está acontecendo algo? Eles responderam, não, apenas oramos. Pelo que oram? Bem, oramos pela vontade e presença de Deus. E o homem disse, minha esposa tem câncer. Vocês orariam por ela também quando oram? E eles disseram sim. E me contaram, oramos, mas não acreditávamos que algo aconteceria. Nem nos passou pela mente que algo pudesse acontecer.
Na segunda semana, uma semana depois, o homem volta e diz: minha esposa estava no terceiro estágio com apenas uns 3, 4, 6 meses de vida. Ela foi ao médico hoje e o médico disse: sumiu. Nenhum vestígio de câncer. O que vocês fizeram? E ele diz: sabe, eu falei com meu vizinho e ele veio comigo. Vocês orariam pelo filho dele? Ele está na prisão. E eles oraram. E depois o vizinho, e depois a rua inteira, e a próxima rua, o bairro todo foi batizado. O Pentecostes pode se repetir novamente. E com certeza se repetirá. E deveria acontecer hoje. Se não for hoje, quando será? Jesus disse: a menos que você odeie. A palavra grega misel não significa odiar, pois Jesus mandou amar. Jesus disse: devem amar e respeitar seus pais. Misel significa amar menos que. A menos que você os ame menos do que me ama, você não é digno de ser meu discípulo. Isso significa que Deus deve vir antes do trabalho, Deus deve vir antes da sua casa e da sua hipoteca, Deus deve vir antes do seu marido, esposa, filhos ou pais. Deus deve vir antes de tudo. A menos que isso aconteça, Deus não pode agir. Esse é o princípio da abnegação. A segunda parte diz: a menos que se odeie, Deus vem antes de você. Porque Deus não aceita apenas 95%. Ele quer tudo ou nada, o todo ou nada. Nós não cantamos Eu me rendo totalmente a Jesus? Ah, vamos fazer. Deus não aceita um coração dividido. Deus não remenda um coração em pedaços. Nem mesmo Deus consegue remendar um coração em pedaços. Deus o elimina e então faz um novo. Ele criaria, implantaria em você um novo coração para que você fosse participante da divindade, para que Ele mesmo, depois que você morrer, viva em você e através de você, e não será mais você, vivendo mais Jesus. Por isso Paulo diz: fui crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 5. Este é o princípio. Deus afirma: não consigo salvá-lo nem utilizá-lo antes que você venha a falecer. E morrer não é fácil. Pecadores são salvos mais facilmente que santos, pois eles sabem que estão errados e desistem. Mas santos jamais desistem. Deus não nos pede só que larguemos nossos pecados, mas também nossa retidão. Ele quer que abandonemos tudo o que temos de justo. Ele só quer que a gente entregue tudo e não seja controlado pela nossa retidão, mas que sejamos controlados por Jesus. Isso mesmo, e isso é difícil de fazer. Lembro que começamos estudos bíblicos em Lexington e havia poucas pessoas antes de darmos estudos bíblicos na igreja. Oramos e enviamos 10.000 convites para as casas. Fizemos um plano de que abordaríamos um CEP por ano. Lá tem 10 CEPs. Isso significa que em 10 anos Lexington seria evangelizada. Então enviamos para o primeiro CEP e recebemos cerca de 300 respostas. E na nossa igreja havia apenas umas 2, 3 pessoas a dar estudos bíblicos. Então falamos com a igreja e conseguimos 10, 20, 30 e mais pessoas. E finalmente nós demos 276 estudos bíblicos. Amém? Alguém pode dizer amém? Certo. 276. E eu lembro deles contando histórias na igreja. E uma senhora, não vou dizer o nome, veio até mim e ela tinha uma vida muito duvidosa. E ela disse: pastor, eu não costumava ir à igreja e não me sinto digna de ir à igreja e nem sequer me sinto digna de orar. Isso é um disparate. Quando diz, sou pecador, não posso orar. É como dizer, estou doente, não posso ir ao médico. Bobagem. É por isso que se vai ao médico, não se espera ficar bem para ir. Mas enfim, ela disse, não me sinto digna nem de ir à igreja, muito menos de dar estudo bíblico, mas é tão empolgante que eu quero fazer parte disso. E eu disse, escute, você nunca crescerá, a menos que trabalhe com os outros, pois Deus não nos chamou para vir à igreja para sermos abençoados. Ele nos chamou para vir à igreja para abençoar. Nunca receberá uma bênção antes de abençoar. É abençoado na medida em que abençoa. Então eu disse, venha à igreja, trabalhe com os outros. Conforme você trabalha com outros, você cresce. E ela disse, mas eu não sou digna para lhes dizer. Eu disse, quem te disse para dizer algo? Você só vai lá e ora com eles. Este é o DVD, este é o guia. Eles veem o DVD, leem o guia, você diz, ótimo, vamos orar e vai para casa. Deixe que eles leiam. Ah, isso é fácil. Eu disse, ok, pode ir. Ela pega o estudo bíblico, vai e me liga 5 minutos depois. Deus não me considera digna. O prédio de apartamentos está trancado. Eu toco o interfone e ninguém abre a porta para mim. Eu disse, eu quero que você permaneça lá. Quero que você entre no seu carro e ore até Deus te responder. Então volte. Ela disse, ok.
5 minutos depois me ligou. Deus não me respondeu. Estou indo. Eu disse, você não me ouviu. Quero que você ore até que tenha uma resposta. Ela disse, e se ele não responder? Quero que durma lá. E que você acorde lá e durma na próxima noite lá. E eu quero que você permaneça lá e ore até que receba uma resposta. Porque Deus não irá te decepcionar, mas você não deve desistir. Ela disse, pastor, e se levar 2, 3 dias? Eu disse, é o que for. E eu disse, desista, mas tenho família. Eu disse, não, não tem. Bem, tenho emprego. Não, não tem. Nem vida tem. Deixe-me em paz. Apenas ore. Ela disse, por que isso? Eu disse, você me disse, não foi? Você me disse isso. Sim, disse. Então ore. Eu disse, vou orar aqui no escritório por você e não volto para casa sem resposta. Ela orou. Eu disse, Senhor, responda agora. E ela me liga 2 horas depois sem conseguir falar. Pastor, você não vai acreditar. Eu acabei de... Calma. Diga-me o que aconteceu. Então eu estava orando e orando por 1 hora. E eu disse, Senhor, não sou digna, mas não vou desistir. E ela continua. Eu orava e orava. E alguém chegou à porta, indo para a lixeira, sabe? Para jogar o lixo. E ela disse, corri até ele e disse, você pode me deixar entrar? Eu vou a este apartamento para ensiná-la a Bíblia. E ele disse, não, se ela não estiver em casa, não vou deixá-la entrar. Mas pessoal, estou chateado com vocês. E ela perguntou, comigo? E ele respondeu, sim, porque eu solicitei um estudo da Bíblia e ninguém nunca veio. E eu disse, sem problemas. Eu te dou este estudo bíblico, volto à igreja e pego outro para ela. E ele diz, ok, entre. Ela diz, não, 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 você é homem. Eu sou uma mulher sozinha e não vou. Entre. E ela diz, ok. Ela entra, ele diz, sente-se. Ela se senta e ele sai. Ele fecha a porta e se vai. E ela fica sozinha no apartamento dele. E ela diz, Senhor, eu não sei o que fazer. 5, 10 minutos depois, ele voltou com 11 vizinhos. Todos queriam um estudo bíblico. Sentem-se, contem-nos. E ela disse, não sei o que dizer. Eu sou uma pecadora. Minha vida é horrível. Deixei a igreja há muitos anos. Não sou digna. Nem sei o que te dizer. Mas é o que tenho, o DVD e o guia. Ele responde, se um pastor viesse, não falaríamos com ele, porque são pessoas boas e nós somos pecadores. Mas se você viesse, faríamos isso. Então eles ligam o DVD e ele, o que fazemos agora? Ela, devorar por vocês. Ela orou por eles e me ligou. Pastor, dei um estudo bíblico a 12 pessoas. Eu disse, não temos um Deus bondoso? O que você sente a respeito? Ela chorou e disse, Deus quer me salvar, não é? Eu disse, não apenas você. Deus quer te usar, não só te salvar. Pare de focar em si mesma. Qual seria a vantagem de estar sozinha no céu? Antes de aprendermos, esqueci do relógio. Ainda temos tempo. Que bom. A equipe de divulgação de Wichita saiu da nossa igreja na quinta-feira e nos contaram histórias que eu poderia contar até amanhã. Quero dizer, é uma história após a outra. Tudo quando abrimos mão de nós mesmos. Tudo quando aprendemos a orar. E nós já sabemos dessas coisas. Não há nada de novo. A questão que se impõe é quanto tempo vai demorar até que a igreja, que somos nós. E não estou me referindo à igreja como prédio, estou falando de você e de mim. Nós é que somos a igreja. Até que tomemos a decisão de orar como se Jesus fosse voltar esta noite. Quanto tempo levará para tomar essa decisão? Lembro do acidente de carro do meu filho. Eu oro pelos filhos todo dia. E deveríamos, não é? Não há nada de errado com isso. O problema são as prioridades. Quem vem primeiro? Isso é. Não há nada de errado em orar pelo seu trabalho, saúde ou filhos. O problema é a prioridade. Quem vem primeiro? Quem é o líder? Quem controla a sua vida? Esse é o maior problema. É difícil abrir mão do controle. Todos os conflitos que temos é porque nunca desistimos, porque é o nosso reino contra o reino de Deus. Orei pelo meu filho e minha esposa orou. Oramos muito por eles. Mas um dia, meu filho sofreu um acidente de quadriciclo. Não de carro, desculpe. Um acidente em Collegedale. Os jovens são tolos. Eles podem até ser muito inteligentes, mas às vezes eles simplesmente não têm nada na cabeça. Ele nos ligou e disse, amo a Deus, mas não posso mais ir à igreja. Eu disse, o que houve? Durante a semana, todos os dias vou à escola e trabalho. Sábado é o único dia de folga. Não trabalho, não vou à escola, não estudo. Deus ama a natureza, não é? Vou para o lago. É meu único dia de lazer. Eu disse, filho, vá à igreja. Não posso. Eu disse, filho, vá à igreja. Vai ao lago no domingo. Não, domingo preciso estudar e fazer trabalhos.
Então orávamos por ele. Um dia, ele nos liga do hospital e diz: eu sofri um acidente. Eu estava no lago e capotei no ar com o esqui aquático, enquanto tentava realizar uma manobra, e eu. O guidão veio e arrancou minha orelha, e eles pescaram minha orelha, mas aí me colocaram no barco e eu desmaiei. Estou internado no hospital e eles conseguiram recolocar minha orelha. O médico me disse que se o guidão tivesse atingido este ponto, eu teria falecido instantaneamente. Ele então exclamou: Deus salvou minha vida. No próximo sábado certamente estarei na igreja. Não, será que ele esqueceu? Foi? Ele tinha uma explicação. Podemos explicar todo o milagre, sabe? Um mês depois, ele adormeceu enquanto dirigia o carro e caiu em queda livre de cerca de 8 metros de altura em um lago, ou algo assim, e o carro afundou na água. Havia muitas plantas e arbustos ao redor, e a polícia levou 6 horas para encontrá-lo. E ele me liga e diz: eu vou mudar de vida. Ele não mudou. Mas, eventualmente, um sábado, ele pegou o quadriciclo e eles subiram a montanha em Collegedale. E ele tentou subir a montanha onde ninguém conseguia. E o quadriciclo capotou, prendendo a cabeça dele entre a rocha e o veículo, o que estilhaçou completamente o capacete. E não só o capacete, mas arrancou parte do crânio, que o cérebro ficou exposto aqui e pedaços de osso na rocha e estilhaços de osso vindo até esta orelha. Então eu recebi um telefonema de... esqueci o nome do maior hospital de Chattanooga. Erlanger, tanto faz. Recebi um telefonema. Ele tem umas 4 horas de vida. Minha esposa e eu entramos no carro e dirigimos de Wisconsin. Isso foi há uns 5 anos. Nós não dirigimos, nós voamos. Se tivessem me pego, teriam cassado minha licença de piloto. Uma viagem de 12 horas fizemos em 9 horas e 15 minutos. Nós dirigimos como loucos e oramos, mas não a oração de sempre. Obrigado por estar comigo ontem. Esteja comigo hoje. Amém. Nós laboramos intensamente em oração. Nós agarramos a mão de Deus e não a soltamos. E oramos como se não houvesse outro dia em nossa vida, como se aquela fosse a última oração. Dissemos: Senhor, não vamos te soltar antes que faças algo aqui. Após 5 horas de oração, mudamos a oração. Senhor, entregamos nosso filho a ti, e se decidires levá-lo, é duro, mas que tua vontade se cumpra. Contudo, dê a ele a chance de ser salvo. Viva ele ou morra. Salva-o. E quando mudamos a oração de salvar a vida dele para salvar a alma dele, Deus respondeu. Amém. Essa é a oração que Deus não recusa. E dissemos: Senhor, não orarei mais pela vida dele. Aceitamos. Mas, por favor, dá-lhe uma chance de ser salvo. E eu disse a Ana: eu tenho paz. Eu sei que Deus respondeu a esta oração. Não sei o que vai acontecer, mas tenho certeza de que Deus atendeu a nossa oração. Chegamos lá e eles disseram: sabe, é estranho. Fizemos 3 tomografias. Não há dano cerebral. Dá para ver o cérebro, não há osso, mas não há dano cerebral. E então fizemos 2 tomografias do olho e ele tem uma visão perfeita. Tem um osso passando pelo olho, mas o nervo e as partes vitais do olho não foram rompidos. Então ele tem uma visão perfeita. Agora não sabemos se ele vai continuar bonito. Eu disse, não importa, não precisa ser bonito, mas sim um bom cristão, sabe? Ele é bonito, acredite, mas enfim, igual ao pai. Certo. Então eles disseram: ele vai viver e não ficará paralisado. Fizeram 5 cirurgias, refizeram o lado direito do rosto com titânio para igualar ao esquerdo. E você nem. Se eu te mostrasse uma foto, você não saberia que ele sofreu um acidente. Ele nem sequer tem uma cicatriz. Ele é realmente muito bonito. Enfim, então ele acorda da cirurgia e não dá para ver nada, exceto o olho esquerdo. E ele disse: não morri, né? Eu disse: não, filho, não falaria contigo se estivesse morto. Ele diz: não estou paralisado, estou. Sinto as mãos e pernas. Eu disse: não, filho, pode fazer besteira. Você ainda pode se mover. Ele perguntou: tive dano cerebral? Eu respondi: não, filho, você não tem cérebro. E ele ri. Haha, não me faça rir, dói, haha. Ele disse: Deus me salvou de novo, não foi? Eu disse: sim. E então ele pergunta: eu quero mudar, mas não consigo. O que devo fazer? Eu disse: filho, nós não possuímos o poder de mudar, por mais que desejemos.
mas nós precisamos morrer antes que Deus possa nos fazer novos. Eu disse: filho, você precisa tomar uma decisão hoje e todos os dias a partir de hoje. Toda manhã, quando acordar, você precisa dizer: Senhor, ajude-me a morrer para mim mesmo hoje, mate-me hoje. E venha morar em mim, e se eu esquecer, me mate de novo. E por favor, não me deixe viver novamente. E eu disse: filho, você poderia estar morto, mas Deus lhe deu vida para que ele a vivesse. E conseguiu. Desde aquele dia, toda manhã ele acorda mais cedo, ora me liga e diz: olha o que Deus fez por mim hoje. É incrível que Deus possa fazer este milagre hoje. Não é o que ele fez na Bíblia, é o que ele fez hoje. Não é o Deus que fez milagres por você 30 ou 40 anos atrás, quando você foi batizado. É o Deus que vive ainda hoje. Sim, não temos mais tempo. Ah, sim, ainda temos um pouco de tempo. Isso é excelente. Eu viajei de Milão para Turim. Turim, não importa como você diga em inglês. Eu não sei, é inglês, não tem problema. E em Turim, a igreja já estava lotada. E há um cara chamado Fanny, eu sei que não é, que é engraçado, mas tanto faz. Mas o nome dele era Fanny. E sua esposa Dana, ele veio e me disse: sabe, tenho o folheto 44 páginas sobre o seminário de oração. Dei à igreja, mas não se interessaram muito. Eles responderam: ah, sim, é agradável. Mas então minha esposa e eu lemos e dissemos: não podemos mais viver como vivemos. Esse cara, o Fanny, tinha uma grande construtora e ele costumava ter muito dinheiro, era bem de vida. Muito bem de vida. E ele estava entre aquelas pessoas que são bem de vida, amam a Deus e estão em chamas por Deus. E querem que Deus estejam acima de si mesmos e querem que Jesus volte em breve. E fazem o que podem para ajudar nisso. Então Fanny era muito envolvido e apoiava bastante a igreja. E ele disse: eu saí deste seminário com um nível diferente de entendimento. Não é que eu vá à igreja uma vez por semana, ou trabalhe e faça evangelismo, ou que eu dê tanto que é muito mais do que o dízimo. É que eu tenho que dar a mim mesmo por completo. E ele disse: ocorreu-me que Jesus disse ao jovem rico: venda. Quanto? Tudo, aspas, tudo, aspas. Não é fácil. Quantos de vocês dispostos a vender? Não levantem as mãos, porque não nos é permitido mentir. Para vender tudo. Vender tudo. O que significa tudo? Nada resta. Muito simples, nada resta. Dê tudo e siga-me, e você terá um lugar reservado para você no reino. E Fanny me disse: essa foi uma decisão muito difícil, pastor. E eu estava lutando. Minha esposa e eu nos ajoelhamos e oramos a noite toda, das 22 horas às 5h30 da manhã, dizendo: Senhor, dê-nos o poder de desistir de tudo. E não vamos sair daqui antes de entregar tudo. Deus lhes deu força como a Abraão para dar seu filho. Receberam força para abrir mão dos negócios. E não digo que Deus queira que abandonem os seus. Deus talvez queira que você o mantenha e o use corretamente. Ele tem um plano para todos e você precisa buscá-lo. Então Deus inspirou Fanny a largar seu negócio. Ele e a esposa concordaram e o venderam naquele dia. E após a venda, logo Deus os inspirou a ir para a África. E não vou dar os nomes em detalhes nem os lugares. Eles foram para lá e construíram 2 orfanatos. Então eles voltaram, oraram e Deus disse: quem os chamou de volta? Voltem para a África, Fanny. Não tenho mais dinheiro. E Deus: eu preciso do seu dinheiro. Muitas vezes pensamos que Deus precisa do que temos. Lembrem-se, pessoal, tudo vem de Deus. Então Fanny disse: mas Senhor, não sobrou nada para mim. E Deus disse: vá. Ele disse: ok. Eles foram para o aeroporto. E enquanto eles estão na fila para a segurança verificar, para serem controlados, a bagagem e tudo mais, sabe, eles estão na fila. E então alguém se aproxima e ele tem 2 robustos guarda-costas o acompanham, e ele declara: eu sou o senador fulano de tal, representante do governo da Itália. Fiquei sabendo dos seus feitos na África, e desejo me juntar a essa causa. E aqui ele mostra uma maleta que contém 200.000 euros.
É uma quantia significativa, acredite em mim. Não sei, 300 mil dólares ou mais. Mas é uma quantia vultosa. Esta é a maleta. Sei que você não pode passar pelo aeroporto, mas sou um senador. Esta é uma maleta diplomática. Ela tem imunidade diplomática. E estou aqui com você. Eles irão com você na África até aquele lugar. Ele voltou, construiu e fez grandes coisas com o dinheiro. Ele voltou e perguntou: Senhor, o que vem a seguir? Deus disse: vá à Romênia e construa um asilo. Ele: não tenho dinheiro. Deus: não aprendeu a lição. Como os discípulos, hoje Deus multiplica peixes e pães, amanhã eles sofrem e não entendem. Então ele vai para a Romênia e procura no aeroporto, mas ninguém apareceu. Chega, espera no aeroporto e sua esposa diz: amor, estamos há 4 horas. Vamos. Eles vão ao hotel, entram no quarto e não sabem o que fazer ou para onde ir. Eles começam a orar por uma semana, 7 dias e 7 noites no quarto do hotel. E após uma semana de oração, alguém bateu na porta e disse: você é o Fanny? Eu descobri em que hotel você está. Descobri o quarto e tudo mais. Tenho aqui alguns desenhos para você. Você disse a um certo alguém lá em Turim, na Itália, que está aqui para construir uma casa de repouso para idosos. Eu sou arquiteto e também auxilio a igreja com plantas e desenhos. Esta é a planta. Ele pergunta: e o dinheiro? Respondem: só tenho as plantas. E vai. Fanny e a esposa seguem orando. Uma semana depois, alguém da Croácia, de outro país, bate na porta e diz: tenho aqui um dinheiro. E ele lhe entrega, centavo por centavo, o valor das plantas. Deus me inspirou a te dar dinheiro. Tenho aqui para você. Ele volta à Itália e diz: Deus, e agora? E Deus lhe diz: quero que leve ajuda para a Ucrânia, para os pobres. Ele fala com a igreja e eles enchem 4 caminhões de 18 rodas com roupas de segunda mão, móveis, comida, material escolar e tudo mais. Ele consegue mais 3 motoristas que dirigem por 2 dias e noites até a fronteira da Ucrânia. Ao chegarem à fronteira, os guardas não os deixam passar dizendo: sabe de uma coisa? 2 malas por pessoa são permitidas. O que exceder isso, vocês terão que pagar $2 por quilo. Não por quilo, desculpe, $2 o quilo. Que absurdo. Com isso, compra roupa nova, não precisa de segunda mão. E eles oraram e oraram e oraram e oraram e oraram. E naquela época, isso foi meses antes de ir para a Itália. Recebi um e-mail de um tal Fanny que dizia: fiz o que você falou no seminário de oração e Deus não responde. O que faço? Eu não o conhecia, nem a história. Então respondi: continue orando. Então, de volta à história, ele diz: recebi seu e-mail. Você não ligou. Continue a orar. Não sabia o que fazer, então oramos. Estamos há 2 dias na fronteira da Ucrânia e continuamos a orar. E eu disse a mim mesmo: essas pessoas querem um presente. Então volto com o passaporte e coloco $100, uma nota de 100 euros, no passaporte e entrego a eles. O guarda da fronteira disse: eu adoraria, mas não vou arriscar meu emprego. Não é permitido trazer seus quadriciclos a menos que pague as taxas aduaneiras. Então Fanny volta. E eles continuam orando, e orando, e orando, e orando, e Deus não lhes dá uma resposta. Eles continuam a orar, e Deus não lhes dá uma resposta. Então o Fanny diz: não há resposta para esta oração. Meus amigos, o espírito de profecia diz que nenhuma oração sincera fica sem resposta. Mas seria errado crer que Deus responderá na forma ou tempo que queremos. Certo, Deus responde a toda oração. E a resposta à oração, na maioria das vezes, é um processo, não um evento. Voltando à história. Então eles resolveram descarregar os quadriciclos em um depósito e retornar para casa. Então eles descarregaram todo o conteúdo e pagaram pelo depósito por 1 mês. E desistiram de tudo e voltaram. Ligaram para o pastor local, um homem mais velho. Ele disse: reúna os membros da igreja e peguem o máximo que puderem. Esta é a senha do cadeado do depósito. Então o pastor da cidade levou 6 pessoas idosas já aposentadas, e todos eles foram até o local, cada um carregando 2 malas. Hoje e amanhã. E o guarda começou a zombar deles: 4 caminhões de 18 rodas vão levar uma eternidade para vocês. Dia a dia, 14 malas foram necessárias. 7 pessoas, 6 e o pastor. Não faz sentido. E o guarda diz: por que vocês fazem isso?
quanto dinheiro ganham vendendo esse lixo? Eles disseram, você entendeu tudo errado, não ganhamos um centavo, queremos fazer o que Jesus fez, queremos ajudar os pobres, queremos fazer a diferença, queremos ajudar as pessoas e orar por elas. Nós nos importamos. E o guarda diz, não existe Jesus, não há Deus. E o pastor diz, você pode não ter um, mas eu sim, e o vejo e ouço diariamente. Existe um Deus e Ele está muito vivo em minha vida. E o guarda diz, se puder provar que Deus existe, eu também acreditarei, mas estou decepcionado com Ele. E o pastor diz, sente-se, vou lhe mostrar hoje que existe um Deus. E ele lhe deu um estudo bíblico completo sobre a graça. E o guarda disse, meus soldados precisam ouvir isso. Então ele os chama, e de 12 soldados, um fica na alfândega e 11 escutam. E a cada dia, ao trazerem malas, fazem outro estudo bíblico. Um mês depois, 11 soldados são batizados. Amém. O guarda diz, sabe? Levem o que sobrou, não precisam pagar nada na alfândega, e ele os deixa entrar. E Fanny me disse, acabei de voltar da Ucrânia e estou esperando a próxima etapa. E ele afirma, desde que vi meu negócio, minha vida se transformou. Ele acrescentou, nunca tive menos alimento do que antes. Nunca, em nenhum mês. Não houve um mês em que eu não paguei minhas contas. Deus me sustentou como quando eu tinha meu negócio. Mas de alguma forma, Deus está me usando agora. Pessoal, e se todos em nossas igrejas fizessem o mesmo? Jesus voltaria amanhã ou mesmo hoje, esta noite. É preciso que aprendamos o princípio da abnegação, da morte para o eu. E se não aprendermos isso hoje, então quando aprenderemos? Meu tempo de fala está quase terminando, mas este é o lado mais desafiador do discipulado. A menos que você morra para si mesmo, não é digno de ser meu discípulo. Basicamente Deus diz, você pode até pensar que é meu discípulo, mas na verdade você é morno. Você não é ardente nem gelado, mas se encontra em um estado de indecisão. Paulo diz que se não estamos com Deus e nem com Satanás, é a posição mais miserável, porque perdemos tudo. Ou esquerda ou direita, decida-se. O princípio da abnegação, o custo do discipulado, de desistir de tudo, viver para Deus, abençoar, renunciar, morrer diariamente. A propósito, eu me lembro de ter conversado com minha esposa e dito, querida, não há homem. É melhor que seja Deus quem te chama, porque senão eu responderei. Então, voltando à história. Minha esposa e eu conversamos e dissemos que Deus tem sido fiel a nós. Nós tínhamos um grande negócio na Romênia. Vendemos tudo ao sermos chamados ao ministério e nunca nos arrependemos. É um privilégio e uma alegria. Minha esposa e eu falamos, precisamos aprender. Ser mais comprometidos. 100% comprometidos. E eu me lembro de uma manhã, eu paguei as minhas contas. Eu, primeiramente, separei o cheque do dízimo e, em seguida, as ofertas. Reservei dinheiro para ofertas e para os pobres, paguei as contas e sobrou para a mensalidade do meu filho e mais nada. A propósito, quando coloca Deus em primeiro lugar, ele usa o princípio do chiclete. Sabe o que é? O princípio do chiclete. Você sabe que pode mascar chiclete para sempre. Ele nunca termina. Deus fará com que o dinheiro restante dure para sempre. É o princípio do chiclete. É isso que Deus tem feito por nós. Todas as vezes que abrimos mão de tudo, Deus faz o que sobra durar para sempre. E temos uma vida muito boa. Digo, me considero extremamente abençoado. E falo sério, não estou tentando ser humilde, mentir ou impressionar vocês. Eu me considero extremamente abençoado. Eu tinha o dinheiro para a mensalidade e enquanto eu disse, se guardarmos em casa, ele pode gastar. Vamos pagar a mensalidade do meu filho. Coloquei no bolso, entrei na van. Eu tinha uma Toyota Siena, não aquela Dodge, era uma boa van. Enfim, entrei na van, estava caindo uma tempestade. A chuva estava tão forte e eu dirigia 6,5 km até a escola, dando 4 voltas no quarteirão. Então eu virava à esquerda e novamente à esquerda, e mais uma vez à esquerda, e de novo à esquerda. Perto da escola, ao entrar na garagem, avistei alguém ali, depois de deixar as crianças, voltando para casa a pé na chuva, chorando e limpando o rosto. Olhos e parei. Batizei-a há meses e perguntei, o que há de errado? Por que choras? Por que voltas para casa? Ela disse, não posso te dizer. Eu disse, precisa, sou pastor. Ela retrucou, você não é padre católico, não preciso te contar. Eu disse, sim, está certa.
Não precisa me contar tudo, mas você chora e precisa orar. Ela diz, bem, não queria te dizer. Eu disse, ok, mas diga-me. Bem, ela diz, bem, a empresa fechou, então fomos demitidos. Perdi meu trabalho e não paguei o apartamento, e a proprietária me despejou. E ela tinha 2 filhos pequenos. E ela disse, não tinha comida, nem paguei luz, gás, nem o telefone. Hoje usamos as últimas 2 batatas, sem saber para onde ir ou o que comer, e estamos na rua. E ela disse, meus filhos estão na casa da vizinha, mas não podemos ficar lá por muito tempo. Deus falou comigo, resolva isso. E eu disse, Senhor, só tenho o dinheiro da mensalidade e preciso pagá-la. E o Senhor disse, morte para si. Disse, Senhor, ainda tenho que pagar mensalidade. E o Senhor, não ouviu? Abra mão de tudo. Eu disse, certo. Entrem na van, vamos ao Aldi. Conhecem o Aldi? É a loja mais barata, mas ainda assim, comida. E eu cheguei lá, enchi um carrinho com coisas, e ela estava sorrindo de leve. Eu disse, isso é uma boa notícia. Então voltei para a casa da vizinha e após descarregarmos a van, liguei para o proprietário e perguntei, a qual igreja você frequenta? Ele respondeu, eu vou a, e não vou dizer qual. Era uma denominação diferente, não adventista, mas não quero dizer para não culpar a igreja, porque não é ela que é boa ou má, são as pessoas, sabe? Elas estão em todo lugar, boas e más, e nós somos bons e maus, depende. Então eu disse, é isso que seu pastor está te ensinando? E ele, quem é você para falar assim? Eu disse, não importa quem sou, só diga, é isso que seu pastor te ensina? Vou ligar para seu pastor e contar o que fez. Ele disse, vá em frente, não me importo. Eu disse, não pararei aqui. Vou ligar para o seu pastor e vou colocar isso na internet. Eu disse, eu vou com tudo para cima de você. Eu vou. Como você pode aprender na Bíblia a amar o próximo como a si mesmo, a fazer como Jesus fez? Você se diz cristão, e quando Jesus vier e disser, eu era pobre, eu estava nu, como você pode se dizer cristão quando essa senhora está na rua, na chuva, com 2 crianças pequenas? E ele ficou quieto. Eu disse, tem filhos? Sim. É esse o exemplo que lhes dá. É isso que você quer que aprendam? Mas ela não pagou, ela não tem o dinheiro. Ela havia perdido o emprego. Eu disse, este é o dinheiro que carrego em meu bolso e é o valor da mensalidade escolar do meu filho. Estou disposto a abrir mão de tudo, mas isso é só cerca de metade do que ela te deve. Se perdoasse a outra metade. E quero lhe dizer, você tem muito mais condições do que eu, já que é proprietário de vários apartamentos. Eu disse, ok, farei isso. E disse, louvado seja Deus. Liguei para os anciãos e disse, neste sábado sem sermão ou pastor, a menos que façam como eu. Eles perguntaram, o que você fez? Eu lhes contei a história e disse, quero que juntem o dinheiro, não do orçamento da igreja, mas do seu próprio bolso. E quero que paguem a eletricidade, o gás, a energia e o telefone para esta senhora. E eles fizeram. Daí falei com a senhora, quero que ache um emprego este mês, não importa onde. Enquanto trabalha daqui, procure um emprego melhor. No próximo mês, não te ajudaremos, mas quero que venha me dizer que, com o pouco que recebeu, ajudou alguém. Faça isso por mim. E ela fez. Foi ao Walmart, conseguiu um emprego. No mês seguinte, disse-me que ajudou alguém e deu-me o nome. Mas ao chegar no apartamento, ela começou a chorar. Eu perguntei, por que está chorando? Ela respondeu, pastor, nunca tive um dia tão bom em toda a minha vida. Esta é a igreja de Deus. Não são só sermões, é viver como Jesus. Sinto-me mais em casa do que nunca. Sinto que esta é a igreja pela qual devo morrer. Ela me abraçou e beijou sem parar. Meu dia foi salvo, acreditem. Voltei para casa e disse à esposa, não paguei a mensalidade, não tenho dinheiro. Ela, perdeu o dinheiro? Eu, não, fiz isto. Ela me abraçou e disse, muito bem, pastor, é assim que se vive. Foi para isso que Deus nos chamou. E ela disse, Deus proverá, e Deus proveu. Naquele dia, recebi o dinheiro do imposto e paguei a mensalidade. Naquele dia, às 14h30, recebi o reembolso e paguei a mensalidade. A questão não é o que você oferece ou o que você realiza, mas sim o segredo para uma nova vida, a chave para a salvação, a chave para ser útil, a chave para o crescimento, a chave para seguir a Cristo é morrer para si mesmo. Fui crucificado e já não vivo mais. Eu morro diariamente.
Se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanecerá sozinho. Mas se ele morrer, produzirá muitos frutos. A chave para que a semente dê fruto é morrer diariamente. E jamais conseguiremos realizar muito antes de morrermos. E quando morrermos, Deus viverá em você e em mim. Ele fará o que nós não somos capazes de fazer. Não tenho tempo. Meu tempo literalmente neste segundo virou 0,000. Então acabou. Mas com 100% de certeza, posso afirmar que o Deus que operou tantos milagres no passado permanece o mesmo, imutável. Deus não muda e Ele aguarda por você e por mim. Para que morramos, para que Ele possa viver em nós, e então sua vida vivida em nós fará o que Ele fez quando andou na terra novamente. E concluiremos a obra e iremos para casa. E isso começa com 2 passos muito importantes. Oração não é uma oração rotineira. Isso significa orar como se não houvesse amanhã, esquecendo-se de si mesmo. E em segundo lugar, a morte para si. A disposição de dizer, Senhor, toma, eu não consigo entregar, toma tu. Faça o que for preciso e tire tudo de mim. Porque o eu, conforme declara o Espírito de profecia no livro Ministério da Cura, é o pior inimigo que necessita ser crucificado. O eu é o pior. Quando lutamos, não contra inimigos, mas contra Deus e contra nós mesmos. O eu é o pior inimigo a ser crucificado. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, que privilégio é servir a Ti. Tu não precisas de nós, mas este é o meio para crescermos e fazermos parte do Teu reino. Então, Pai, ao nos dar Jesus e por Ele, o céu inteiro Tu nos deste a Ti mesmo. Tu nos chamaste para renunciar ao eu e humildemente oramos hoje para que todos nós viva a mensagem e oramos hoje para que ela se espalhe como fogo e que cada um dos membros da igreja, começando por mim e por todos aqui, morra diariamente e que vivas em nós, controlando nossas vidas. Como Jesus disse, não falo minhas próprias palavras. Eu não faço as minhas próprias obras, mas o que meu Pai me diz. Oro para que vivamos esse tipo de vida e que ao nos usar, realizes os planos que tens. Viverás de novo, farás milagres de novo, curarás de novo, converterás pessoas de novo e virás outra vez. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos por responder a estas orações. Amém.